Hoje, o Ministério Público Federal emitiu uma nota para a imprensa esclarecendo alguns desdobramentos na investigação do caso Genivaldo. Nesta nota, anunciava que às 3 horas da tarde teria uma reunião com a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, e que em seguida receberia a imprensa para poder esclarecer o que foi conversado. Quem esteve acompanhando de perto toda essa movimentação foi o repórter Lucas Moura. Essas imagens a gente já viu. Vamos para Lucas ao vivo. Lucas Moura, que estava acompanhando de perto todo esse processo. Lucas, olha só. Primeiro, a gente traz aqui a OAB dizendo que vai ver melhor as imagens para ver como se vai se posicionar. Em seguida, nós trouxemos aqui a informação de que a OAB iria pedir a prisão cautelar dos policiais rodoviários federais envolvidos nessa abordagem desastrosa ao Genivaldo. Agora, nessa reunião, eu acredito que Ministério Público e OAB tenham entrado aí num consenso do que fazer. Entrou definitivamente num consenso? Boa noite. Boa noite a você, Mariana. Boa noite também a todos que nos acompanham. Não, a resposta para a sua pergunta é não. Não houve consenso entre o posicionamento da OAB e também do Ministério Público Federal. A OAB, ela continua pedindo, e fez isso em reunião, a prisão cautelar dos policiais envolvidos na ação policial, na abordagem policial que levou o Genivaldo à morte. No entanto, o Ministério Público diz que pelo menos ainda não é o momento, que não sabe se essa prisão será pedida e mesmo que seja, não sabe em que momento isso deverá acontecer, porque ainda, segundo o MPF, não há provas suficientes nos autos, no âmbito do inquérito policial, ainda não há provas suficientes que embasem esse pedido de prisão. A reunião aconteceu a portas fechadas, é bom que se diga, nós não tivemos acesso a essa reunião, mas logo depois que a reunião aconteceu, representantes que participaram da reunião conversaram conosco. E nós tivemos, portanto, a procuradora-chefe do Ministério Público, Eunice Dantas, esclarecendo justamente esses pontos. Ela pediu a paciência de todos, ela disse que as investigações estão sendo acompanhadas de perto pelo Ministério Público Federal. Disse também que o Ministério Público Federal precisa fazer tudo da maneira mais cautelosa possível, no sentido de que, para o Ministério Público Federal, o que vale é o que está no âmbito do inquérito policial. Ela, inclusive, em uma conversa informal que nós tivemos depois, ela disse, por exemplo, eu não tenho como representar pela prisão de qualquer um deles se eles todos, por exemplo, estão de capacete. Eu não tenho como saber quem é quem ali naquelas imagens. A gente precisa aguardar que o inquérito identifique para a gente, dentro de um ambiente de provas seguras, e não só pelo que está sendo veiculado por grupos do WhatsApp, mas dentro do inquérito policial, quem é quem, por exemplo, dentro daquela ação. Ela usou uma expressão dentro desse contexto, lógico que eu estou interpretando aqui o que ela disse. Em outras palavras, o que ela quis dizer o Ministério Público Federal tem noção clara de que, de fato, é um caso de grande repercussão, de um apelo popular muito grande, mas tem que se basear, e ela reforçou isso por muitas vezes, no que se tem enquanto provas, para que não seja dado um tiro no escuro ou que se use uma munição de forma indevida e depois, mais na frente, essa ação acabe ganhando outros rumos e outros pedidos possam ser prejudicados. Pelo menos essa é a posição do Ministério Público Federal. A gente adianta que a OAB não pensa assim. A OAB esteve representada pelo Daniel Costa, que é o presidente da OAB Sergipe. Ele veio, esteve com a comitiva formada também pelo conselheiro federal da Ordem, Fábio Fraga. O procurador-geral da OAB, Leonardo Oliveira, também esteve presente. E a presidente da Comissão de Direitos Humanos, Lilian Jordelini. Todos eles estiveram presentes e foram recebidos, portanto, pela procuradora. Além dessa questão relacionada à prisão, uma outra questão que foi levantada também diz respeito à possibilidade de que provas fossem perdidas ao longo da investigação. Que, por exemplo, informações importantes que poderiam ser colhidas, elas não fossem utilizadas dentro do ambiente processual porque poderiam se perder.
o Ministério Público Federal disse que isso não irá acontecer, que não há nenhuma possibilidade que isso aconteça, porque eles estão acompanhando de perto e disse, inclusive, que o Ministério Público Federal ele está participando e fazendo, junto com a Polícia Federal, as investigações. Diga-se de passagem, a gente sabe que, via de regra, as investigações ficam a cargo da Polícia Federal e o Ministério Público Federal acompanha as investigações. Mas ela disse, a procuradora, a Eunice Dantas, que o Ministério Público Federal está investigando junto com a Polícia Federal, que mostra que há um trabalho conjunto, mas ela está sendo, e o Ministério Público Federal, de um modo geral, está sendo extremamente cauteloso. Eles estão sendo extremamente cautelosos no sentido de representar pela prisão. É um receio muito grande que eles têm, segundo eles, obviamente, de que seja dado um passo em falso e que o processo acabe perdendo a legitimidade jurídica que eles consideram extremamente necessária. Dentro desse contexto, Mariana, cabe ressaltar, e aqui a gente explica o seguinte: dentro de um ambiente, de um processo, de um caso jurídico como é este, de abertura de um inquérito policial, nós temos partes envolvidas que cumprem funções dentro do processo. O Ministério Público Federal, ele acompanha, pode em algum momento representar pela prisão. Depois que o inquérito policial estiver pronto, é ele que oferece ou não denúncia para que o caso seja analisado pelo judiciário. Nós temos o Poder Judiciário, que aguarda o fim do inquérito policial e terá que acolher qualquer tipo de pedido que seja feito, acolher ou não, na verdade, mas no sentido de receber e dar uma resposta a esses pedidos. Nós temos também os advogados de defesa, que representam as partes que estão sendo investigadas nesse caso. Por que eu estou explicando tudo isso? Para dizer que, obviamente, a OAB ela não participa de forma direta como uma parte diretamente envolvida dentro das investigações e também não participará se um dia esse inquérito policial se transformar em um processo que a gente imagina que aconteça. O que a OAB está fazendo é representando, um anseio popular, já que a OAB é de fato uma instituição prevista na Constituição, tentando de alguma forma dar um parecer jurídico de um corpo jurídico muito qualificado que é da OAB e sugerir a essas entidades, a esses órgãos que esses sim participam de todo esse trâmite de investigação, sugerir a eles que tomem atitude nesse sentido. Agora, poder de decisão a OAB não tem. A OAB não pode, por exemplo, pedir, isso eu falo, tecnicamente dentro do âmbito processual. A OAB não pode pedir a prisão deles. Pode pedir publicamente, pode ir à imprensa pedir, pode vir em uma reunião e pedir ao Ministério Público que peça essa prisão. Mas, tecnicamente, dentro do processo, a OAB não tem esse pedido, até porque se tivesse, imagino que já teria sido feito. Lucas, só para quem está em casa, você que está ligando agora entender, porque a gente fica falando, Lucas, falando, e às vezes confunde muito quem está assistindo. Basicamente, o que o Lucas traz para a gente é que a OAB Sergipe continua ouvindo o clamor popular que muitas pessoas pedem pela prisão dos policiais rodoviários federais. Porém, a OAB não tem o poder de determinar essa prisão. O Ministério Público Federal, inclusive a procuradora Eunice, conversou com o Lucas mais cedo e disse para ele que era preciso paciência, e um dos argumentos dela, Lucas traz para a gente aqui em primeira mão, é o fato dos policiais estarem de capacete e não dá para identificar com clareza quais são, quem são eles, Quem é quem aí nessa história? Porque, Lucas, nós mostramos aqui aquele documento que no primeiro momento nós falamos que era um boletim de ocorrência, e aquele documento foi assinado por 5 policiais. Nas imagens, nós vemos 3 policiais. Então, eu acredito que a fala da procuradora seja nesse sentido. Mas qual o argumento da OAB para permanecer com essa decisão de pedir a prisão cautelar desses policiais? A gente sabe que o povo, a imprensa, o mundo está pedindo pela prisão. Há 2 anos, no mesmo dia, aconteceu algo parecido com o George Floyd, lá nos Estados Unidos. Ele foi morto por um policial, também através de asfixia. Os policiais foram imediatamente afastados.
Então, pensando, comparando as situações, eu acredito que o clamor dos movimentos sociais, dos movimentos negros do nosso país, porque se tratava de um homem negro, o que poderia configurar racismo, porque se tratava de um homem com esquizofrenia, poderia aí configurar capacitismo. Então, eu acredito que esse pedido da OAB também seja nesse sentido, né, Lucas? Quais os argumentos da OAB para pedir essa prisão cautelar? Mariana, o primeiro de todos e o que já se imaginava que poderia ser alegado é justamente o fato de que esses policiais, pela influência que têm dentro da corporação, da Polícia Rodoviária Federal e até com contatos que possuem dentro da Polícia Federal, poderiam de alguma forma tentar influenciar nas investigações. É bem verdade que não há nenhum tipo de suspeita nesse sentido, suspeita que se possa comprovar, pelo menos não. Nada ainda foi demonstrado nesse sentido. Isso é bom que se diga. Mas há essa possibilidade e a OAB acredita que evitar isso, ou que isso aconteça, seria necessário. Para além disso, a OAB também alega que esses policiais soltos, eles podem, de alguma forma, combinar versões. Poderiam se reunir de alguma forma e combinar versões, no sentido de adotar um discurso único para produzir uma defesa que seria mais eficiente, que não necessariamente teria total relação com o que realmente aconteceu. E um argumento que também é bastante válido, né? A OAB diz, por exemplo, que as imagens são claras, que mostra que houve de fato uma ação de violência. As imagens mostram que houve uma situação de uma morte que foi provocada após uma abordagem, pela forma que a abordagem foi realizada, mas a OAB ela frisa especialmente, justamente dentro desse contexto, né, da necessidade de que essa investigação seja feita de forma célere e de forma segura, essa questão do medo de que, por conta dessas questões que eu citei, provas sejam perdidas, que provas que são extremamente importantes dentro desse ambiente do processo acabem se perdendo. Para evitar isso, a OAB entende que a prisão ela precisa acontecer. E, inclusive, nas palavras do presidente da OAB, o Daniel Costa, ele disse, inclusive, que tê-los presos não necessariamente antecipar um veredito, pelo contrário. Isso dará, inclusive, mais segurança a eles, a estes homens e à defesa, de que o processo será legítimo, independente de qual seja o resultado, que daria à sociedade a impressão de que a justiça estaria sendo feita e mais tarde, tendo um veredito, sendo favorável ou desfavorável, saberia-se que todo o processo e todo o rito legal ele foi seguido e que nada disso, né, que está sendo levantado como hipótese pela população de um modo geral, eventualmente e de fato teria acontecido. Mariana. Muito obrigada, viu, Lucas, pelas informações.